Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da família Bivolt. Aqui é a Eda, família Bivolt. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Eu já vou passar para ela. Um tema fantástico que acho que a maioria das mães... A maioria não. Todas as mães e todas as mulheres gostariam de ter uma para si, para poder perguntar N coisas. Nós estamos aqui hoje com a obstetra, com a ginecologista Tatiana Navarro, que é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, Eda. E hoje nós temos um podcast diferente, porque é o primeiro podcast que conta com apoio. E o nosso apoio hoje é da Casinha de João e Maria. Casinha de João e Maria é uma loja de roupa infantil aqui em Pinhais. Para quem mora aqui na região ou próxima à região, fica o convite. Ela fica situada aqui na Avenida Iraí e é uma loja que fez parte da minha história. Eu comprei roupa para o João e para a Maria lá antes de nascerem. Foi a roupa do batizado deles, foi de lá. Compramos roupas para o Emanuel, para a Anne e para a Rafa. E eles têm algumas variações muito legais, que é a possibilidade de você fazer troca, porque eles trabalham também com uma espécie de brechó de roupa infantil e também com locação de trajes sociais. Sem contar que o pessoal de lá é maravilhoso. A Eunice, a Cida, que sempre nos atendem, são pessoas especiais, estão lá há mais de 15 anos. Um atendimento diferenciado e produtos de muita qualidade. Coisas que eu tenho até hoje, que eu fui passando de um filho para o outro e que ficou. Então, fica o convite para todos vocês que nos assistem. Se não conhecem, conheçam pelas redes sociais, Casinha de João e Maria. E quem puder visitar, visite. Serão muito bem atendidos. Eles têm espaço kids também para quem tem criança. Poder ir com os seus filhos, porque é um diferencial. Para eu que tenho criança, ter espaço kids em qualquer espaço, restaurante, loja, é um diferencial para mim. Então, fica o convite, um lugar maravilhoso. Então, Tati, vamos conversar. Vamos conversar. Você é gineco-obstetra há quanto tempo? 4 anos. E você atende aonde? Eu tô atendendo no meu consultório, que é nas quintas-feiras, uma vez por semana. Mas eu opero também fazendo Rio Grande, mas daí a parte ginecológica, né? Uhum. E eu faço postinho de saúde também. E aonde que você atende? Lá no Tatuquara. Que legal! Qual que é a tua unidade de saúde de referência? É a Rio Bonito. Rio Bonito? Rio Bonito. Eu atendo todo o distrito, mas eu tô alocada no Rio Bonito. E lá a tua especialidade é gineco-obstetrícia? Um dia é gineco, outro dia são as gravidinhas, que daí é obstetrícia. Gente, que legal. Eu tenho uma experiência muito bacana aqui com a unidade de saúde Vargem Grande, que é aqui de Pinhais. Na gestação do Emanuel, que foi o meu bebê cardiopata, tinha uma cardiopatia congênita, o plano de saúde, ele meio que se negou a me atender, porque ele precisava de um hospital de referência para ser, para o parto e pós-parto, enfim, para a cirurgia dele. Ele precisava de uma cirurgia, a princípio precisava de uma cirurgia de grande porte assim que ele nascesse. E eu acabei vindo para a unidade de saúde através de uma conhecida que trabalhava lá. E o atendimento deles foi maravilhoso. Ai, que bom. Maravilhoso. Porque do plano, cada vez que eu ia para o plano de saúde, era sempre uma notícia ruim. E além da notícia ruim, um profissional que olhava para mim e não sabia o que fazer. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui na unidade de saúde, eles me tranquilizaram, me deram todos os encaminhamentos e falaram, não, calma, a gente atende muitos casos complexos, existe saída para tudo. Ainda que depois o Emanuel faleceu com 14 dias, mas eu tenho um carinho muito grande por elas, porque o atendimento delas foi muito humanizado. Às vezes só de te acolher, né? Da forma correta. E gestante tem muito disso, a gente está muito fragilizada, né? Muito. E, assim, tuas experiências com partos. A gente vai falar muito de parto, porque é uma grande dúvida. Eu sou mãe de gêmeos 2 vezes e tive o Emanuel no meio do caminho, né? Uma gestação única. Mas as mães de gêmeos, que a gente tem uma grande maioria que nos acompanha, que são mães de gêmeos ou que tem curiosidade, porque esse mundo gemelar causa uma curiosidade com certeza, incrível. em todo mundo, né? Sobre gestação gemelar. Tati, qual que é a maior diferença que você, enquanto médica, observa e fala, opa, aqui é diferente? Como é que é esse teu acolhimento, esse teu olhar? O que você vê de diferente para uma gestação única, para uma gestação múltipla?
Então, assim, toda a gestação gemelar a gente considera gestação de risco, né? Porque é uma gestação mais complicada. Então, a mãe que está grávida de gêmeos, ela tem maior chance de ter pressão alta, de ter diabetes, de ter um parto prematuro. Então, tudo isso faz com que a gente fique muito mais atenta e até um pouco apreensiva como médico, porque a gente sabe que vai ter que estar com a paciente bem certinha ali na linha para que tudo caia bem, assim, sabe? Então, das diferenças, quando a gente sabe que é gemelar, começa no acompanhamento do parto mesmo. Do pré-natal. Né? Até 28 semanas a gestação única ela é cada mensal, a gemelar é mensal até 24 semanas, depois a cada 15 dias até o final do parto. Então o cuidado é bem mais próximo, as ecografias mensais tem que ser certinho, o peso dos bebês a gente precisa comparar, precisa ver a vitalidade dos 2 bebês. Então esse acompanhamento do pré-natal tem que ser bem rigoroso, tem que ser bem de pertinho mesmo. Para tentar evitar ou antecipar os problemas, né? Isso, exatamente. Eu vejo muito as mães, quando elas comentam, eu tô grávida de gêmeos e tô desesperada porque eu fui encaminhada para alto risco. E aí, entendendo isso, né? É alto risco porque pode vir a ter alguma complicação, não significa que tenha, né? Claro. Mas esse olhar teu profissional precisa ser mais atento para essa mãe. Com certeza. E da mãe para ela mesma, né? Para o organismo dela, para os bebês dela. E isso é muito importante para você que está grávida de gêmeos, ou pode ser que você ainda não esteja, quem sabe você esteja recebendo essa informação e um dia vai ficar, né? A gestação de alto risco é por cuidado, né? Por cuidado. É a gente antecipar o que pode acontecer. Se Deus quiser, não vai acontecer nada, mas a gente tem que estar preparado, né? Legal. E quais são, essa é outra dúvida que todo mundo tem, quais são os tipos de gestação gemelar? Porque as pessoas falam, o meu é mono-mono, o meu é mono-di, o meu é di-di. Quando eu tive o João e Maria há 14 anos atrás, a gente não tinha muito disso. A única coisa que a gente falava, era uma linguagem que eu aprendi, foi: são idênticos ou são fraternos, né? Aí entendendo que os idênticos surgem de um mesmo óvulo, de um mesmo espermatozoide. Sim. Por isso que eles são idênticos. E por isso que só pode ser ou menino e menino, ou menina e menina. Mesmo sexo, né? No meu caso, foram fraternos. Fraternos era o quê? 2 óvulos. Inclusive, uma outra curiosidade que eu vou jogar pra você. Dava a diferença de 48 horas ou 72 horas de eles chamavam bem no início aquela primeira ecografia, sabe? Por tempo. Que um tinha tantos dias e o outro dava a diferença de outros dias, assim. Que o óvulo pode permanecer... Não, o espermatozoide pode permanecer ali um tempo, fecundar um outro. E daí achar um outro óvulo e daí implantar e ter essa diferencinha de dias. Isso acontece mesmo. Então, das gestações gemelares, a gente tem... a que dá um pouquinho mais de medo na gente, que são as mono-mono, né? Que são uma placenta só, que são monocoriônicas e monoamnióticas. Então, os bebês compartilham tudo. A placenta e a bolsa. Então, por ser a mesma placenta, a mesma circulação, é o que nos traz um pouquinho mais de receio, uma gestação um pouquinho mais complicada. Daí tem as dicoriônicas, que são 2 placentas diferentes, né? Diamnióticas. E as monocoriônicas também é uma placenta com 2 bolsas. Então, uma placenta com uma bolsa, uma placenta com 2 bolsas e 2 placentas com 2 bolsas, que daí são os fraternos, que são óvulos diferentes, espermatozoides diferentes, fazendo bebezinhos diferentes, eles só compartilham um útero daí. Muito bem, aí isso ficou, pra mim já estava claro, mas a tua explicação foi ótima, porque a gente tem muito essa dúvida, né, quando olha, e às vezes dá diferença, na primeira ecografia apareceu que é mono-mono, daqui a pouco que é mono-di, e acontece, né? Acontece. Tanto que quando engravidar de gêmeos, eu sempre recomendo de fazer uma ecografia bem precoce, porque até 13 semanas a gente consegue diferenciar a placenta. Se é uma placenta ou se é 2. Depois junta tudo, fica muito pertinho, é bem difícil de diferenciar. Então, descobriu que está grávida, faz uma ecografia para ter certeza se é mono ou se é di, né? 1 ou 2 placentas. Legal. No caso de fraterno, sempre vai ser 2 placentas. 2 placentas, 2 bolsas. Então faz sentido do porquê que eu saía tão mais leve de dentro do hospital. Porque cada placenta pesa 1 quilo. Então era 2 quilos só de placenta. Com certeza. Fora os líquidos, fora todo o resto. Você me falou, o casal é fraterno. E os outros? Também são fraternas. São fraternas. São 2 menininhas. 2 meninas. A gente brincava que ia ser um casal. Mas aí o médico falou, não, são 2 meninas. Fizemos a experiência.
Elas são bem diferentes. A gente brinca, inclusive, que são gêmeas trocadas. Que assim, a Rafaela é a cara do João Pedro. Olha. E a Ana é a miniatura da Maria Eduarda. É impressionante. Eu vejo elas assim e falo, meu Deus, eu tô vendo os dois bebês. Até na questão de personalidade. Então, eu falo, acho que assim, trocaram na hora de mandar vocês. Era pra mandar de um jeito, daí esqueceram. Olharam lá e falaram, opa, mandamos trocado, vamos ter que mandar as outras duas, né? E aí veio a Ana e a Rafa. As minhas gestações, elas foram muito tranquilas. Apesar, a primeira foi muito tranquila, eu tava com 26 anos, então foi uma gestação super leve, né? Engordei bastante, mas eu tava bem magra quando eu engravidei, né? Então foi uma gestação... Compensou. E eles nasceram de 36 semanas. E assim, as minhas 3 gestações foram cesáreas. É uma indicação mesmo a cesárea para gestação gemelar? Não é, Ida. A gente tem tempos de interrupção da gestação. Então, os gêmeos fraternos, que nem a gente falou, eles podem até 38 semanas. Em 38 semanas, a gente pode induzir o parto ou pode fazer a cesárea. Então, a gestação tem que ser interrompida, mas a via de parto é obstétrica. Então, não é indicação de ser cesárea. Depende dos bebês mesmo, né? Já as gestações mono-mono, que são as mais complicadas, aquela com uma placenta e uma bolsa, a gente leva até 34, 35 semanas estourando, assim. Olha, que eu não sabia dessa informação. Daí, a gente tem indicação de interromper a gestação também, tá? Tá. E indicação de parto depende das condições da mãe, depende das condições do bebê. Então, quando que a gente recomenda que pode ser tentado no parto normal? A mãe e o bebê estarem bem, com Doppler, tudo certinho. De preferência, ela não ter uma cesárea anterior, porque como está o útero bem grande, se entrar em trabalho de parto, às vezes tem chance de romper. Então, depende da experiência do obstetra, mas é recomendado que não se tente parto normal com uma cesárea anterior de gemelar, né? O primeiro bebezinho tem que estar com a cabecinha para baixo. Se tiver os 2 pélvicos, não pode. Se tiver o primeiro, que é cefálico, ser muito pequenininho em relação ao que está lá em cima, também não pode. Então, o primeiro tem que estar com a cabecinha para baixo. O primeiro tem que ser um pouquinho maior do que o segundo, cerca de 20%. Para daí já abrir o caminho, o segundo sai mais fácil, né? Entendi. E os 2 tem que estarem bem, né? Tem que estar... Essas são as principais... que dá para tentar tranquilamente um trabalho de parto em gemelar. E você teve já muitas gestantes gemelares contigo, Tati, sobre os seus cuidados? Tem bastante. Como eu faço no posto de saúde, acaba vindo, né? Acaba vindo bastante. E como é que foi no teu consultório? Você chegou a ter esse acompanhamento também de ir para o parto com elas ou não? Eu já peguei em plantão, no meu não. Porque eu não faço muito obstetrícia no consultório. Mais no posto mesmo, né? Mas em plantão chega bastante e elas têm muito medo do parto normal. A gente até tenta estimular, mas algumas não querem de jeito nenhum. E já vem com uma questão emocional, bastante. Assim, bem... E isso dificulta muito, né, o trabalho. Muito. Porque assim, a mulher tem que acreditar no trabalho de parto dela. Se ela não acreditar... alguma coisa vai acontecer, eu sempre falo isso. Se a mulher não quer, não adianta forçar. Porque a gente sabe que alguma coisa vai encacar no meio do trabalho de parto, sabe? Olha, e aí pelo SUS tem mais esse incentivo, né? Tem mais incentivo. Apesar que hoje elas podem escolher também, né? Elas podem escolher se elas forem de baixo risco. Gestação de alto risco, elas não têm o direito, digamos assim, né? A indicação do médico que tiver. Tudo que é alto risco vai ser sempre daí o olhar do médico ali, a melhor decisão para salvar. Avaliar que é o melhor, exatamente. Para salvar a vida, né? Eu prevenir qualquer tipo de problema, né? Exatamente. As 3 gestações foram... Uma pergunta também. As 3 gestações foram cesáreas. Qual é o número máximo de cesárea? Ai, Eda. Eu já fiz uma cesárea 7. Eu acho que foi o máximo que eu fiz. 7 cesáreas. Mas assim, é uma cirurgia complicadíssima. Que você abre, você vê o bebezinho, o útero tá tão fininho que você vê o bebê se mexendo dentro do útero. Então, a chance de romper o útero é muito grande. A gente pede, por favor, até 4. Mais que isso, é perigoso pra mãe, é perigoso pro bebê. Eu tava conversando com a Keila, que é a nossa amiga em comum, e a gente falando disso. Eu falei, Keila, eu já tenho 3 gestações, todas por cesárea, e eu tenho uma propensão bem grande para múltiplos, né? Sim.
E no como? meu histórico já diz ali que a possibilidade de vir de 2 é grande. E eu tenho essa preocupação, né? De, puxa, se acontecer de ficar grávida de volta, como é que faz? Porque eu vejo que é muito difícil induzirem para um parto normal depois, né? Sim. Por exemplo, ficou grávida a 4ª gestação e aí para um parto normal. A não ser que você chegue parindo. Que não tem como manusear, se for alguma coisa... Essa indicação de parto depois de 2 cesáreas antes era completamente absurda. Hoje já acontece. Então, quando tem uma cesárea anterior, tranquilo nascer de parto. 2, depende do obstetra, mas a maioria também faz parto normal. Agora, a partir de 3, é cesárea. É cesárea. Eles não vão deixar nem entrar em trabalho de parto. 38 semanas, eles vão tirar. Olha só, essa é uma informação medo bem de importante. Romper, porque, como eu te falei, a gente abre, a gente vê o útero tão fininho que dá medo da mulher chegar com o útero já rompendo, sabe? Entendi. E o útero, a ruptura uterina, ela é muito perigosa, muito, né? Extremamente. É uma das maiores emergências que a gente tem, né? Explica o que é essa ruptura, Tati, ou o que é essa fragilidade do útero, então, na cesárea. Tá, é porque como a gente vai cortando todas as vezes que a cesárea vai fazendo, aquele fica uma cicatriz. E isso acaba fazendo com que fique mais fino o útero. Cada vez que o útero cresce, ele vai afinando nas gravidezes posteriores. E daí, conforme a contração uterina vai acontecendo, se o útero estiver muito fininho na contração, ele vai romper e abrir, exatamente abrir, como se a gente tivesse passado o bisturi. Só que não tem ninguém para tirar o bebezinho lá de dentro, porque a pele está fechada. E nisso o bebê acaba caindo dentro da barriga da mãe, com os órgãos, intestino e tudo mais. Não tem onde respirar mais, porque a bolsa se rompeu, tudo bem que é pelo umbigo que eles respiram, que a gente fala, né? Mas ele fica ali no meio dos órgãos. E a mãe sangra muito porque o útero está rompido. E a pele está fechada, a gente não consegue fazer nada. Então tem que subir correndo para a cesárea, tirar e costurar e conseguir estabilizar os dois. Que coisa. E nesse caso da ruptura uterina, a mãe pode perder também o útero, né? Pode perder. Sem contar o risco mesmo de vida para ela e para esse bebê, né? Porque o bebê não está mais protegido ali dentro, né? Essa é a questão. Para a questão de parto, então. O que você diria para todas as mães, assim, hoje temos algumas mães gestantes, o que você daria de dica para elas com relação ao parto? Ao parto normal? Ao parto, assim, acho que pode ser parto normal, mas ao parto geral. Aquela criança vai ter que sair, as crianças vão ter que sair. Certeza. O que você diria que você olha e fala, olha, isso aqui é um bom caminho para vocês, né? Muitas têm medo porque fazem pré-natal com um médico, às vezes seja na unidade de saúde, ou mesmo via plano ou particular, e aí acabam não tendo a possibilidade de ter aquele médico no dia do parto. Sim. E isso também acaba trazendo uma insegurança muito grande, né? Ainda mais as mães primeira viagem, né? É horrível elas chegarem e não terem um médico que acompanhou elas o pré-natal inteiro, deu segurança e vai acabar ganhando com o plantão, né? Isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é informação. Nada nos tira a informação, né? Não tem nada mais precioso do que a informação. E hoje a internet está cheia de coisas boas e ruins. Então tem que ir atrás de coisas boas, tem bastante obstetras que tem o perfil profissional, que falam certinho das coisas. Sempre ver quem que está falando, porque às vezes tem um monte de doutora e não tem informação nenhuma, né? Às vezes não é enfermeira, não é médica, não tem informação nenhuma. Então vai atrás para saber quem que está te falando. Estudar o teu parto, entender o que vai acontecer com você naquele dia. Porque a gente tem muito medo do desconhecido. Quando a gente já se informa, aquilo se torna um pouco mais leve também. Então, às vezes, não tem a possibilidade de fazer o pré-natal com o médico e ter ele na hora do dia do parto, mas você sendo informada, tendo informações contigo, bem concisas, científicas, com certeza o teu parto vai ser mais tranquilo, seja ele o parto normal mesmo ou o parto cesáreo. Importante você estar segura e ciente das informações, Exatamente. Né? De tudo o que pode, o que não pode. A gente fala muito de violência obstétrica. Isso. Que, graças a Deus, hoje em dia tem sido bastante diminuído por causa disso. As mulheres têm vindo informadas para a maternidade, isso é ótimo. E é isso que vai proteger elas e os bebês delas também, né? O que caracteriza uma violência obstétrica, Tati? É quando a gente interfere como médico sem necessidade, que a gente fala, sabe? Então, antes era muito costume na época, tipo a episiotomia, que ela é bem batida nesse de violência obstétrica, porque realmente né? Desde a minha formação eu fiz pouquíssimas vezes precisava, era só porque o bebezinho estava realmente em sofrimento fetal, se eu não fizesse o bebê ia morrer ali.
Então, daí eu acabei fazendo, mas foi 1 ou 2 vezes no máximo, assim, são bem poucas mesmo. Então, a gente vê que não precisa, é só ter paciência, né? E então, são atos que são apressados demais, digamos assim, né? Ou o médico quer que nasça de uma vez porque, sei lá, ele quer ir dormir, ou ele quer ir viajar, ou ele quer fazer outra coisa, né? Então, tudo isso a gente sabe que existe. E a mulher estando sabendo o que é uma violência obstétrica, o que o corpo dela suporta e não suporta, se o bebê tá bem, se o bebê não tá bem. Porque ela consegue saber isso ouvindo o batimento fetal, que o médico vai ouvir toda hora, né? Sim. Então, ela consegue saber se ele tá bem ou não. Uma das coisas que foi um ganho, né, é a mulher poder ter um acompanhante junto dela naquele momento, né, para se sentir segura. Isso tem sido respeitado dentro dos espaços? Tem. Inclusive mudou a lei agora, né, Dana? Não sei se você viu. Qualquer procedimento que a mulher vai fazer, ela tem direito a um acompanhante, independente dela estar gestante ou não, Olha né? que legal. Inclusive em cirurgia ginecológica, eles têm entrado um acompanhante para ficar do lado para evitar. Essa é uma informação valiosa. Para evitar o que aconteceu, infelizmente, em vários relatos que a gente tem, né? Sim. Mas com relação à gestante, 100% é respeitado. Desde o momento que entra na maternidade até o momento que vai embora, ela tem direito a um acompanhante. Tá bem. Tati, quando a gente vai pro parto e a gente entra de um jeito, quando a gente sai do parto, a gente sai completamente diferente, né? Aquela onda de hormônios, aquela loucura, né? Transforma completamente as nossas vidas. Como é que é o teu olhar para essa mulher? Eu comentei contigo, né, que até quando a gente tá grávida, a gente tem vários exames monitorando a gente, olhando pra gente, e de repente o bebê nasce e ninguém mais nem pergunta como é que você tá. Não, você volta no gineco. Por sorte, você tem a consulta com ele, que ele vai olhar pra você e falar como é que tá. E aí, é uma das poucas perguntas que aparecem pra gente, né, com relação ao nosso cuidado. Mas qual que é o teu olhar pra essa mulher? Quando você... Putz, aqui pós-parto é minha paciente, como é que eu vou olhar para ela, como é que eu vou orientar, como é que eu vou fazer com que esse processo do puerpério seja um processo mais leve. Mais leve. Leve. E é difícil o puerpério, né, Ida? Meu Deus. Muito. Eu queria... É o período que a gente só tenta sobreviver. Eu digo assim, não tente fazer nada, não tente ser uma super mãe, não tente nada, assim. Só sobreviva aquele período, depois as coisas vão começando a se ajeitar. Né? Exatamente. Porque a privação de sono, as mães de primeira viagem não sabem direito o que está acontecendo, não sabem como cuidar, estão chorosas, acham que qualquer coisa o bebezinho vai morrer, Exato. Né? Tem um monte de coisa acontecendo. E aquele turbilhão de hormônios que você fala, né? Exato. Tem muitas mulheres que falam que tem um bebê e acordam completamente perdidas no outro dia. Tem um ser vivo que depende de você e elas estão sem apoio nenhum, né? Exato. As vitaminas que tomam na gestação, teoricamente, teriam que ser tomadas até 3 meses depois da gestação. Mas muita gente não fala isso, né? Não, vou te dizer que nos meus pós-partos, eu não tive esta orientação, pelo menos não me lembro. E, por sorte, eu tinha uma endócrino que me acompanhou por último, porque eu estava com sobrepeso. E aí, com a gestação, eu fiz pressão alta, tive uma possível diabetes gestacional, mas que a gente conseguiu controlar. Então, eu fui indicada para endócrino por causa do N fatores de alto risco. Sim. E aí, ela olhou para mim. Assim, eu digo que foi ela que viu a questão de ferro, ela que viu a questão de várias outras coisas. Que ela falou, teus exames estão bons, teus exames estão ruins, precisa disso aqui. Então, ela olhou para mim, mas eu não tinha passado por isso antes. Então, as vitaminas, é a indicação manter 3 meses depois do parto. Se você tomava uma comprada, ok. Se você pegava uma no SUS, também continua tomando, que é o ferro e ácido fólico que eles recomendam. Sim. Até 3 meses depois do parto. Os exames, até o corpo se normalizar, a gente pede 6 semanas, 2 meses mais ou menos, para a gente conseguir pedir exame de novo. Mas não que exame, a gente sempre fala que trata a paciente, não o exame. Então, se a paciente está caindo cabelo, se a paciente está com a pele seca, a gente vai tratar esses sintomas, sem precisar pedir os exames no começo, né? Daí, depois de 2 meses, a gente pede os exames e vai ajustando o que precisa ainda, sabe? Legal. E quando que você consegue identificar uma depressão pós-parto, por exemplo? Quais são as queixas dessa mulher? Porque essa também é uma grande dúvida do que é depressão pós-parto e o que é sintoma de puerpério. Sim. Essa avalanche de hormônio que a gente comentou, quando o bebezinho sai, a placenta sai, os hormônios caem de uma vez só, tem a chamada síndrome Blue, não sei se você já ouviu falar.
É daquele azul? É isso, síndrome, já. Não chega a ser uma depressão pós-parto, sem sintomas um pouco mais leves, mas que acende uma luzinha que pode virar uma depressão pós-parto, né? Tem mães que a gente identifica ainda na maternidade, aquelas 48 horas que elas ficam. Elas ficam já abaqueadas, assim, já. Tristes. Você vê que elas não querem ter contato com o bebê, elas não querem colocar para mamar, elas têm um pouquinho mais de resistência no cuidado com o bebê. Olha. Você já consegue ter esse tato de saber de que alguma coisa não tá legal, né? Daí a gente solicita o apoio psicológico e tudo mais. Mas a depressão mesmo é quando ela chega a ter aversão ao bebê. Ela não só não quer cuidar, como ela não quer que chegue perto dela, sabe? Entendi. E ela acaba se sentindo cada vez mais sozinha, mais isolada, privação de sono, porque ela tem que cuidar, por mais que ela não queira, né? O bebezinho depende dela, precisa amamentar. Então, esses sintomas mais agravados, que daí a gente diagnostica como uma depressão pós-parto mesmo. É bem interessante esse esclarecimento. Na primeira gestação, eu tive sintomas mais, assim, melancólicos. Muito choro. Era um cansaço absurdo, lógico, né? Pela privação de sono, porque até eles entrarem num ritmo de sono era assim, é um, daqui a pouco é o outro. Gêmeos ainda, né? Eu lembro de sentar assim no sofá e ficar com dor no bumbum. Porque eu não levantava pra nada, eu comia com eles mamando. O que eu criei de estratégia naquele período para dar uma amenizada foi a TV. Assim, eu lembro que começou a ter... A gente tinha TV a cabo naquele período, né? Então, eu colocava nos filmes e seriados que eu gostava e rodava. Porque era o que eu tinha de estratégia para tentar dar conta de passar aquele período, né? Mas eu ainda não tinha eu não tinha a noção de que aquele processo ia passar. Porque quando você tá neste processo, a sensação que você tem que nunca mais vai acabar. Que é uma tempestade que você vai ficar ali para sempre. Para sempre, né? Que aquela criança nunca vai dormir, que aquela criança nunca mais vai parar de chorar, que você nunca mais vai poder tomar banho, que você entra no banho, você escuta o choro do bebê, aí você desliga o chuveiro e... Não tá chorando. Aí você liga o chuveiro, tá chorando, aí você desliga. Você quer ir no banheiro, eu lembro de precisar ir ao banheiro e tá com um mamando, e eu levei na almofada para poder... E sem brincadeira, passei a noite ali, eu não sei o que aconteceu, não tava bem. E com o João, era o João mamando ali, sabe? Porque eu tinha as estratégias com o Giovanni. O Giovanni foi muito parceiro e é muito parceiro, mas era aquele momento que ele tinha colocado uma para dormir e o outro tava no seio. E aí não queria acordar, ia trabalhar no outro dia, enfim. Mas eu lembro, por exemplo, de ir pro fundo da casa, sair para fora assim, sentar no chão e só chorar. Chorar. Porque a sensação que você tem é que aquilo não tem nada a ver com o que você sonhou, né? É que falam muito da maternidade como sendo algo maravilhoso. E é algo maravilhoso. Fantástico. Mas que você tem que atravessar muitos desafios até chegar nesse período maravilhoso, com né? certeza. É um processo, né? Mas ninguém te conta do processo. Não. Ninguém te diz que você vai entrar no hospital e todo mundo olha pra você. E isso eu escutava antes e não entendia. Mas quando você tá grávida, todo mundo olha pra você, né? Você tá linda. Geralmente a gente se sente bem, a tua pele tá boa, o teu cabelo tá lindo, né? E você com aquela esperança, com aquela energia, né? De estar gerando uma outra vida. E isso é fantástico. Todo mundo cheio de grandes alegrias, você ganha presente. Aí o bebê nasce. Ninguém mais pergunta de você, só pergunta do bebê, porque o foco é o bebê. E aí, por sorte, muitas de nós temos uma mãe. Eu tive uma mãe que cuidou de mim. Eu ia até assim. te perguntar da tua rede de apoio. Eu tive. O Giovanni, né? O Giovanni, que é o meu marido. Até a enfermeira falou que marido não é rede de apoio. Achei muito legal. Ele falou, vocês dois têm papéis ali dentro da casa que precisam ser exercidos. Aí eu falei, olha, não entendia que isso era diferente. Não é. Mas a minha mãe foi muito parceira. Ela chegou a sair do trabalho para me ajudar. Querida. Né? Ficou comigo ali até terminar minha licença maternidade, um pouquinho antes. Aí ela voltou a trabalhar, só que daí um dos meus bebês, o João, ficou muito doente e teve que ser retirado da escola, não podia ir mais pra escola. E aí ela voltou pra ficar com eles até ele completar ela ficava com eles enquanto eu trabalhava. Eu já era servidora pública recém-empossada, tinha 1 ano e pouquinho de serviço público. Entrei na prefeitura grávida, nem sabia. Por Deus, por obra divina, porque aí eles, né, eu tive todo um amparo que se eu não estivesse lá, não teria. E aí ela ficou com eles até 1 ano e...
1 ano e 4 meses. Porque daí eu peguei férias. Quando eu peguei férias, fiquei com eles em janeiro. Em fevereiro, eles já começaram a adaptação na escola. E aí foram pra escolinha, né? Daí deu tudo certo. Mas eu tinha minha sogra, que morava perto e que ia lá pra casa. A minha cunhada, na época, super jovem, assim, novinha, né? Também me auxiliava, ia lá pra casa, embalava bebê. E ficava, quando o João ficou doente, por exemplo, que eu fiquei no hospital com ele. Minha cunhada, minha sogra, minha mãe se revezavam em casa. E o meu irmão, que na época era adolescente, tomou um chá, assim, teve que aprender, virou babá. Não só ele tava... Agora, esses dias, nós estávamos conversando, que ele falou, ai, eu não podia chegar em casa com ninguém, que a mãe já falava assim, vai lá ajudar a tua irmã. Os colegas dele. Agora, esses dias, eu estava vendo que um casou e ia lá em casa... empurrava Cuidado, né? O Neverson era assim, eu ia limpar a casa, era sábado, por exemplo, eu trabalhava, né? Era sábado, eu levantava todas as coisas. Daí minha mãe chegava lá e falava, sua louca, você não pode ficar levantando peso. Aí daqui a pouco vinha ele. Ai, a mãe mandou eu vir te ajudar aqui, porque você não é pra você levantar peso. Eu falei, tá bom. Daí ele descia as coisas, mas era bem nesse nível então eu morava muito perto da minha mãe, no mesmo terreno, com uma divisa de muro que o meu pai abriu um portãozinho pra acessarem, né? Então, meu pai também estava por ali. Eu lembro que quando eu comecei com esses sintomas muito aguçados, que a minha mãe percebeu que eu estava chorando demais, que eu não estava mais dando conta mesmo, porque era uma enxurrada de emoções, eu não conseguia me concentrar para fazer as coisas amamentando, doendo. Doía muito. Sim. E aí chorando por causa desse processo hormonal. Eu lembro que a minha mãe falou com o Giovanni ligou pra médica, meu pai que foi buscar medicação, passou na farmácia, comprou, chegou em casa. Então meu pai fez, né? Então todo mundo ali estava por perto. Tinha o seu papel. O João e a Maria são os primeiros netos, de ambos os lados. Então isso foi... também eles se envolveram muito por essa questão de serem os bebês da família. Uma força-tarefa, né? Exatamente. Então a minha mãe me ajudava muito, fazia comida... E mesmo assim, com todo esse apoio, foi super difícil, né? Imagine quem não tem esse apoio, né? Porque a questão hormonal, ela vai além da tua vontade. Com certeza. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Está além da sua vontade, não é porque você quer. É algo que vem de dentro, né, da gente. Você perde o chão, né? Exato. Perde o chão, você não sabe pra onde ir, você não sabe o que vai acontecer. E toda essa insegurança que deixa a mulher ainda mais triste, né? Isso. E geralmente elas retornam no consultório contigo logo 15 dias depois do parto? Eu peço de 10 a 14 dias pra gente, se for cesárea, tirar os pontos, né? Ou se for parto normal, pra gente ver o períneo, se tá tudo certinho, ver as mamas, como é que tá a amamentação. Sim. E de 10 a 15 dias normalmente. E aí, o que te preocupa quando essa mulher chega no consultório? Qual que é o estado emocional. O estado emocional. É uma das coisas que mais me preocupa, porque eu converso bastante com elas. Graças a Deus, as minhas têm tido, assim, na última leva de gestante, tem tido um porpério mais tranquilo, assim. Mas já teve paciente bem grave, bem sério, que a gente teve que conversar bastante. A amamentação, o hábito intestinal, o hábito urinário, né? A atividade física, voltando aos pouquinhos, até para a caminhada, para... espairecer um pouco nesse momento tão estressante que é, né? Sim, bem estressante. Muito. E sair um pouquinho, nem que seja alguns minutos dentro de casa. Dar uma volta na quadra, qualquer coisa já vale, né? Para respirar um ar, na verdade, para ver que tem vida além daquele período tão difícil que está se passando. Isso, né? eu lembro que para mim, com o João e com a Maria, a minha saída, assim, era ir no pediatra. Adorava. Aqueles primeiros... Era uma loucura, né? Porque você ainda não tá habituada a se organizar para sair. Tudo leva muito tempo, né? Você ainda é cheia ainda não tá sistematizado dentro de você o processo de como é, né? Sair com essa galera. Então, acabava... Mas era a minha alegria. Vou te dizer que sair... hoje tem médico. Nossa, era tipo o evento do dia. Mas precisa dessa saidinha, né? Nem que seja, sei lá, pôr a cara pra janela. Mas já é alguma coisa. Pra não ficar presa naquilo, só pensando besteira. Só sofrendo consigo mesma, né? Sim. E o que você... com relação à rede de apoio... eu vejo hoje uma grande importância das amigas. Muito. A gente tem uma preocupação muito grande das visitas com relação a esse bebê. Sim. Mas tem que pensar nisso também, que você precisa de um escape. Precisa. Você precisa de alguém que vá ali, nem que seja para você reclamar.
para você e também para o vínculo do bebê com essa outra pessoa, né? Sim. A gente sempre pede para cuidar com as visitas, realmente. Normalmente o pediatra que orienta isso. Sim, mas é importante você né? falar sobre isso também. Porque pode trazer doenças que pra gente não dá nada, mas pro bebezinho tão sensível acaba sendo algo mais grave. Sim. Então tem que restringir o máximo que você puder, mas os amigos mais próximos, puxa eles, né, para conviver com o bebezinho, para se apegar, porque você vai precisar de outras pessoas para cuidar, para presentear, para, enfim, construir relacionamento daquele bebê desde que ele nasceu. E para a mãe também, né, para a mãe ser vista, que nem as amigas, claro que a gente adora o bebê, mas a gente ama a amiga, Exatamente. Né? A gente quer o bebê super bem, mas é amigo o nosso foco. E isso é muito importante, esse relacionamento feminino, né, trazer isso para o nosso dia a dia. Eu vejo tanto em todas as gestações além de ter, eu sempre tive a presença da família, mas tem essa coisa do que com a família a gente tenta não se queixar, né? A gente vai trocar as queixas lá com a amiga, sim, né? Com hoje com a mãe até eu consigo. Hoje a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas na época eu não me sentia à vontade para dizer para ela, mãe, não gostei disso aqui, isso aqui tá ruim, é desse jeito mesmo, né? Mas com as amigas foram extremamente importantes de irem lá para casa, de segurar o bebê para mim. Teve gente que foi para casa que eu lembro que estendeu roupa, recolheu roupa, dobrou roupa. Mais ou menos isso. Com o processo do Emanuel, foi um processo ali de 14 dias de UTI, então eu não consegui ter tanto contato porque ficava naquela rotina de casa e hospital, casa e hospital. Mas depois que ele faleceu, eu lembro que a presença de algumas pessoas foram essenciais para que eu conseguisse sobreviver àqueles primeiros momentos, né? Que era mais ou menos isso, assim, a pessoa chegava lá em casa, levava um bolo, em especial a Tati, que é minha comadre, né? E a Tati também. Tati é sempre gente boa, né? Que bom! Em especial, assim, a minha tia ia muito lá em casa. Mas com a tia era mais um processo dela me cuidar, sabe? Entrava lá, como é que você tá? Eu trouxe um negócio, lavei a louça. Você quer que a tia faça mais alguma coisa? Tia Alzira. É uma super tia, assim, maravilhosa. Mas a Tati, a Pri também, que são comadres, né? Eu lembro, assim, de irem lá em casa, chegar... Trouxe um bolo pra gente tomar café. E aí a gente sentava e daqui a pouco a gente tava chorando juntas. E daqui a pouco a gente tava rindo. E daqui a pouco, assim, já tinha mais um... Ai, peraí, hoje passou. Mais um dia que eu consegui sobreviver, Nossa. Né? A importância das amigas. Muito. Eu digo muito isso pra quem eu conheço. Pra quem... tanto pra mãe lutada, quanto pra mãe no puerpério. A importância de você ter pessoas que se importam com você. Muito. Nas perdas gestacionais também, porque aquela mulher está muito fragilizada e tudo que ela precisa é de um acolhimento. E esse acolhimento pode ser nisso, assim, eu falo, visita ela, leva um bolo, bate lá, talvez ela não queira falar com você, entrega. Mas fala, eu trouxe um bolo para você tomar café. Eu falo do bolo porque eu amo bolo, né? Eu também. Eu sou a doida do café da tarde com bolo. Eu tenho também. que ter bolo com café. Bem senhorinha. Então, a Carol também. Acho que a gente tem que sentar pra tomar café. A Carol Trentini. Que ela fala, eu também adoro bolo. Adoro bolo. Então, assim... Mas qualquer gesto de carinho é válido, né? Qualquer gesto. É a mãe se sentir acolhida na sociedade, no novo papel que ela tá desempenhando, que ela não sabe como é que vai fazer. Sabe. Mas alguém pra mostrar pra ela que vai dar tudo certo, que ela é amada, que ela é aceita e... né? Que vai passar. Que vai passar. Fase vai que não passar. tem um jeito certo ou perfeito de viver aquilo, né? Porque eu acho que a gente tem esse pensamento, talvez você encontre isso muito em consultório, Tati, que é aquela coisa assim, não, eu tenho que ter parto normal. Não, eu tenho que amamentar no seio. Não, eu tenho que fazer seja livre demanda, mas sabe aquelas utopias da maternidade? E que aí quando a gente vai passando pelos processos, você percebe que o mais importante não é você cumprir aquilo ali a rigor, mas é você e o bebê ficarem bem. Com certeza. Porque a gente preza muito a saúde do nosso bebê, porque ele depende da gente pra tudo. Se você não cuidar, ele morre. Ele não é que nem outro filhote que vai dar um jeito. O nosso bebê não, se a gente não cuidar dele, ele vai morrer. Ele precisa da gente. Sim. E tem a questão da gestação que continua, né, que a gente fala da
gestação, que é quando do bebê, que ele ainda acha que ele tá dentro da barriga, sim, que é uma gestação fora da barriga, até né? 3 meses, mais ou menos. Isso. Então, que tem várias coisas ali que não é bem assim. Quer dizer, vai demorar um pouco para você colocar esse bebê para dormir e ele Com ficar certeza. dormindo. Ai, nem fale. Né? Aquela dosinha de deixar abandonado no outro quarto. Isso! Hoje Não tenho especialidade nenhuma nisso, mas, meu Deus, o bebezinho tá chorando, vai acolher teu bebê, pelo amor de Deus. Por favor. Não tem problema de colo, tá tudo certo. Vai crescer tão rápido, vai. Né? E aí, até falei do uso do Slim, do quanto ele foi maravilhoso para mim, porque te libera os braços para você poder ficar com ele ali, principalmente nesse processo. É tão grudadinho, né? Eles se sentem tão amados. E o processo do puerpério, em especial, que eles precisam de colo. Precisa. Né? E eles têm muitos choros ainda, que eles estão, né? Estão sentindo tudo pela primeira vez, seja fome, seja sono, seja cansaço. Eles não sabem identificar absolutamente nada, e nem a gente sabe. Nem a gente. Então, esse fato de estar grudadinho em você ali ajuda ele a ficar melhor Com e você certeza, também em estar melhor, né? Então, daí você tem uma pessoa que vai chegar na tua casa e que você vai falar assim, escute, é normal? É normal? É normal. É normal sangrar tanto? Ou é normal não sangrar tanto? Eu, na última gestação, eu me assustei bastante. Eu tive muito sangramento de estar, por exemplo, em pé, ali já tá com 20 dias e de repente vira aquela enxurrada de eu ter que entregar o bebê para alguém e correr, esperar. Primeiro vazar tudo para não sair sangrando pela casa, mas era absurdo. Coisas que até então eu não tinha vivido em outra gestação. Outras, né? Então, essas informações às vezes a gente troca com a pessoa fala, não, eu nunca tive isso, melhor você perguntar pra médica. Já vou perguntar pra você, é normal? Então, a gente chama o sangramento depois do parto de lóquios, né? Isso. Então, as quantidades variam muito, Eda, mas isso de às vezes parar, no outro dia vem. Daí para uma semana, daqui a pouco vem um pouco. É normal. Ele tem graduações de cor. Cada vez ele vai ficar mais claro em menor quantidade. Mas pode ser que um dia venha mais, venha menos. O que não pode ser é hemorragia, daquele de todos os dias tá lavando roupa de cama, tá passando na calça. Isso não é normal. Mas isso de às vezes não vir mais, eu vim só um pouquinho, daqui a pouco vem bastante, daqui a pouco para de novo. É normal. Até os 40 dias é tranquilo. Tá. As mulheres falam muito também, agora a gente indo ali pro puerpério, indo na sequência, gravidez enquanto está amamentando, tá? Tipo, estou amamentando, então não preciso me preocupar. Isso é fato ou é fake? Ieda, então assim, qualquer anticoncepcional e amamentação, quando é exclusiva até 6 meses, é um tipo de... E a menina está em amenorreia, então não está menstruando, está amamentando exclusivamente no peito. A gente considera como uma proteção anticoncepcional. Mas como qualquer outra, tem suas taxas de falha, né? Entendi. Então a gente recomenda de pelo menos um preservativo associar se você não quer engravidar nesse puerpério. Tá. E qual é o tempo em que você consegue observar que o teu ciclo está voltando ao normal? Isso varia. Varia muito? Varia muito, de mulher para mulher. Depende da amamentação, até quando que ela vai amamentar esse bebê. Se ela está sendo exclusiva até 6 meses, se ela passou um pouco mais dessa exclusividade. Tem meninas que amamentam até 8 meses. Começou a introdução alimentar do bebê, mas está amamentando de quantas em quantas horas. Tudo isso influencia. E o próprio organismo dela, né? Então, não tem muito uma regra nisso para voltar. Entendi. E a questão do tamanho do útero, Tati? A gente percebe que algumas mulheres entram grávidas e saem de lá lindas, maravilhosas, né? E daí tem eu. E daí tem eu. As mortais, que são as normais, que saem grávidas também da barriga, exatamente. Né? E com, assim, uma gestação. Hoje faz 3 anos, mas eu ainda luto contra essa pancinha, porque daí tem outra questão, o excesso de pele que ficou. Mas esse útero, ele demora, eu penso assim, ele demora 9 meses para crescer. Pra crescer. Ele não vai reduzir tão rapidamente quanto a gente imagina, né? Não. A gente, na maternidade, quando a gente passa para dar alta para vocês, a gente espera que ele esteja no umbigo. Quando o bebezinho está nascendo, ele está aqui no estômago, né? Isso. Então, a gente espera que ele esteja no umbigo 2 dias depois. Mas ele vai reduzindo muito devagarzinho depois que vocês vão para casa. Mas a barriga de grávida que fica mesmo do resquício é por acúmulo de líquido que fica. Querendo ou não, a gente engorda um pouco na gestação, né? Mas é nesse sentido, não é de gordura propriamente dita.
mas é mais acúmulo de líquido mesmo, e também não é o útero tão grande. O útero já tá abaixo do umbigo. Entendi. Mas ele vai voltando bem devagarzinho depois da alta. O útero de uma gestação múltipla tende a demorar mais tempo para voltar ou não? Sim. Tende a demorar mais tempo? Tende a demorar porque ele cresce e estica mais, né, Ida? Entendi. Até na cesárea que a gente vê que ele é um útero que sangra mais porque ele demora para reduzir, sabe? Então, nessa última gestação, nesse último parto, eu lembro do anestesista conversar comigo, eu fiz um pico de pressão, e aí o médico decidiu naquele dia, falou, não tá baixando. Quantas semanas você tava, lembra? 36, eu sei te 36 semanas. Daí fui pra cesárea. E aí eu lembro dele falar pra mim, olha, eu vou fazer uma medicação pra conter a hemorragia, né? E eu não lembrava disso, eu não sei se eu não foi usado das outras vezes, mas eu não lembrava. E aí ele disse pra mim assim, você vai sentir você vai estar com a sensação de falta de ar, mas você não está com falta de ar porque eu estou aqui monitorando a saturação tá ótima. Saturação tá eles boa. Sempre falam isso. Isso. E aí eu ficava, mas como pode, né? Porque eu tô com falta de ar mesmo. E acho que ele não devia ter falado pra mim que eu ia estar com... Mas o psicológico atrapalha. Mas acho que também pra pessoa já entender, compreender, né? Opa, peraí, é um sintoma... Normal, ele tá observando só pra eu manter a calma. Eu preciso manter a calma. Porque você tá ali parado, você não consegue levantar. Estão mexendo em você com falta de ar, você acha que tá morrendo, né? Até, Vruca, se puder colocar... Eu tenho uma foto minha do primeiro parto aqui. E... Ai, tá tão bonita a barriguinha. Olha lá. Olha que bonitinho. Essa quantas semanas você teve? 36. O João e a Maria nasceu no dia que completou 36 semanas. E as bebês nasceram... com 36 semanas e 4 dias. Olha, quase 37. Ia completar, no domingo, ia completar a 37ª semana. E dessa eu não lembro, mas eu lembro assim, nessa eu tive a mão amarrada, né? E aí até, depois eu vi uma explicação que às vezes a gente acaba tendo alguns reflexos, né? E que é colocar a mão, então para não contaminar aquele espaço que é todo, né, esterilizado para nascimento do bebê. Porque é uma cirurgia, né? É uma cirurgia. E assim, eu sempre peço para baixar o pano quando a gente faz cesárea para mostrar para mãe. E a primeira coisa que ela quer é pegar o bebê. Então, assim, depende muito do anestesista se vai amarrar ou não a mão. Mas se a mulher não se sentir segura, não quiser que amarre, é só pedir que não amarre. Mas é um combinado, que ela não põe a mão para baixo. Lembra sempre que você tá com as mãos soltas. E não pega o bebezinho, né? Mas é muito bonitinho. O primeiro olhar da mãe, de você conseguir mostrar ali o bebezinho pra mãe, é maravilhoso. É um encontro incrível, né? Nossa, nem me fale. Eu sou muito privilegiada na profissão. É mesmo, porque é lindo. A gente não consegue descrever o que é isso. Não, nem me fale. A obstetra é o primeiro colo do bebê, né? É o primeiro contato humano que ele tem, né, nesse mundo. Essa aqui era a doutora Gisele, e eu lembro que a gente conseguiu gravar o primeiro parto. Primeiro parto, gêmeos, assim, aquela coisa, teve tudo que podia ter, né? As bebês foi tudo no celular já, tipo, tira foto aqui mesmo, tá tudo certo. Mas o João e a Maria foi com tudo. E eu lembro dela falar, tem isso no vídeo, ela tira o João e ela fala assim, ai, tá querendo sair junta, porque a Maria tava segurando ele. Não acredito. Assim, pela bolsa, né? Mas ela na bolsa do lado de cá, ela tava segurando ele. E daí, quando ela puxa ele, ela fala, tá vindo junto, tá querendo vir junto. E aí até aparece na filmagem a Duda chorando. Eles pesaram ela, que ela nasceu, foi o gêmeo B, né? O João já tava em algum outro procedimento, mas ela tava no bercinho. E ela chorando. Aí ela trouxe o João, colocou do lado dela, ela simplesmente parou de chorar. Ai, que amor. É uma experiência é uma conexão, fantástica. Né? E uma coisa que a gente precisa se conscientizar também, né, Tati? Na questão da cesárea, é uma cirurgia grande. Né? Não é uma cirurgia tão simples e sem complexidade, né? Tem os riscos como qualquer cirurgia. Desde a anestesia até sangramento. E tem outra a mais, que é a vida dos bebês, né? Que tem pessoas ali dentro da barriga que a gente precisa cuidar também. Então, é uma cirurgia grande. Tem menina que tem muito medo do parto normal, medo da dor, e acaba se submetendo a uma cirurgia que não precisaria, que o parto normal tem menor chance de complicações no geral. Sim. E elas acham que não, que cesárea a gente entra, sai um bebê, mas é uma cirurgia realmente muito grande. E aí tem o pós, né? O pós-parto desse...
Porque qualquer outra pessoa que passe por um procedimento parecido ou menor, ele sai dali todo cuidado. Sim, 30 dias de repouso. E a mãe não tem esse direito de ter repouso. Não tem. Você sai dali, o bebê chorou, é teu. É teu. Até eu comentei, quando o João e a Maria nasceram, a gente ainda não tinha essa legislação do acompanhante. Eu fiquei sozinha no quarto com os dois. Nossa, a primeira noite foi isso, foi em 2010. Olha, nem é tão longe, né? Não. E eu lembro, assim, que foi uma noite terrível. Porque eu tava com cesárea, então eu tinha soro pra pegar de um lado pro outro. E eu tinha 2 bebês no quarto. Meu Deus. E sozinho? E sozinho. E eu nunca tinha cuidado de um bebê recém-nascido sozinho. Foi, assim, desesperador. Eu imagino. Desesperador. Aí, pra segunda noite, eu pedi autorização pra minha mãe ficar comigo. Aí o Giovanni passou o dia comigo e a minha mãe foi à noite pra ficar comigo. Foi, assim, a nossa salvação. E a minha mãe, com uma sacada muito, né, já falou, não, tem como deixar lá no berçário pelo menos umas 2, 3 horas. Eles perguntaram e minha mãe falou, não, a gente vai deixar lá 2, 3 horas. Pra porque daí ela vai conseguir dormir. Pouco, com certeza. Porque daí ela vai conseguir dormir. E foi bom porque... Foi bom, né? Os que trabalham com parto humanizado vão falar, não é bom. Mas eu tô falando enquanto mãe. A experiência própria. A experiência né? de mãe, tá, gente? É minha experiência. Não tô indo contra quem pensa de forma diferente. Foi o que eu vivi. O João, em especial, ele mamava muito pouco. Ele não tinha, assim, aquela amamentação nutritiva. Era só aquela coisinha. E aí, como ele ficou lá, elas deram no copinho e começaram a fazer o destro, porque ele tava dormindo bastante. E perceberam que ele realmente tava com baixa de glicose. E aí começaram a dar, naquele período que ele ficou lá, eles até demoraram mais para trazer para mim, porque eles fizeram mais vezes o copinho com complemento. Mesmo. E aí quando veio para mim, elas já vieram assim, mãe, ele tá fazendo baixa, tem que colocar para mamar mais. E leve no pediatra na sequência. E eu lembro que eu saí de lá toda orientada para isso. E de fato, quando eu fui, eu não entrei com complemento logo na sequência, foi só livre demanda. Quando eu cheguei no pediatra, ele estava perdendo muito peso. E aí ele falou, não, vai ter que entrar com complemento. Entrar, né? Porque se ele começar a perder muito peso, aí a gente vai começar a ficar preocupado. Sim. Então, pra mim, até aquela noite foi assim, um alívio, né? Do tipo, ficou lá um pouco, já veio com essa orientação, porque na minha cabeça ele tava pegando no seio, tava tudo certo. E não tava. Não tava. E a amamentação de gêmeos é mais difícil mesmo, né? É raro a mulher que consegue amamentar os gêmeos só no seio, Só no seio. Conheci acho que 1 ou 2, e eu olhei pra ela e falei, mas como que você conseguiu? Porque, olha, eu não consegui. Né? E é importante as mães saberem disso também, né? Da mãe de gêmeos. Sim. Que claro que a gente vai oferecer o seio quanto né, der, mas tem horas que tem outras coisas para ajudar também. Não é fazendo mal pro teu bebê, exatamente pensando na saúde dele. Então, a Carol, quando ela veio aqui, ela falou disso, assim, que a finalidade da amamentação é alimentar este bebê. Exatamente. Se você não está conseguindo mantê-lo no seio, não tem por que sofrer. Você tem como alimentar esta criança de outra forma. Né? Não tô, assim, eu ofertei livre demanda, enquanto eu estava em casa, eu ofertei. Claro. Né? Eles foram até 6 meses no seio tranquilamente, com os complementos, né? Mas o João, por exemplo, depois que ele estabilizou o peso, ele não gostava de complemento, ele só mamava no seio. Só o peito. A Maria, não. A Maria, ela, tipo, o que fosse mais fácil pra ela, tava valendo. Mas ela foi no seio. E eu lembro que eu tinha muito leite, muito. No 5º mês, assim, quase empedrou de tanto leite. Nossa, e com gêmeos? Com gêmeos, de tanto leite, porque eles mamavam muito. Daí, quanto mais mama, mais produz, né? E acabaram saindo do seio, assim, desmamaram com uns 7 meses por causa o João ficou doente, foi hospitalizado. E aí, nessa coisa do não conseguir estar em casa, nem podendo amamentá-lo, porque ele chegou a ficar na UTI. Com as bebês... também, livre demanda. Mas daí, com as bebês, eu já era outra mãe, né? Tipo, aí livre demanda, mas agora tá chorando. Putz, mas eu acabei de dar mamar, tá com a fralda trocada. Aí vai ficar aqui, ó. Olha ela pra mim que eu vou lá tomar café. Né? Não era aquela coisa do... Porque às vezes a gente entende que livre demanda tá grudado ali no seio o tempo todo, né? Qualquer chorinho você pendura no peito. Não é. Então, e é importante a gente falar sobre isso. Foi muito legal que você disse sobre isso também, sobre a questão da cesárea, a importância de se cuidar no pós-parto, né? Não sair por aí
lavando, passando, cozinhando. Não, tem umas que saem na semana querem pendurar roupa, erguer a mão pra cima. Eu falei, meu Deus, vai estourar todos os pontos. E tem umas que estouram. Tem umas que estouram. Daí faz seroma, daí tem que abrir de novo, drenar o líquido que tá lá dentro. É um B.O. É um trabalho. Precisa se cuidar. Pelo amor de Deus, se cuidem no puerpério. E o que não é normal, assim, Tati, sentindo puerpério? Fez uma cesárea ou o parto normal? O excesso de sangue, então ali aquela hemorragia, Isso. algo que principalmente não é normal. No parto normal, principalmente, quando vem com cheiro ruim, alguma coisa diferente, febre, tem que tomar cuidado, precisa ir para o médico. As mamas, tem muita mastite, né? Isso. Que às vezes não orientam a mãe. Começou a ficar vermelha, dura, febre, corre. Porque mastite, ela vem muito rápido e ela pega muito a mãe muito desprevenida, né? Num dia ela tá bom, no outro ela já tá precisando de antibiótico, às vezes precisa até ficar internada. Olha só. Uhum. Então, isso é importante saber nesse pós-parto, para que tudo seja mais leve. Tranquilo. É difícil. Mas dá para ser um pouco mais leve. Informação, né? Do que a gente tinha falado. Informação. E aí, esse cuidado com essa mãe, até pelo menos, 1 ano. Geralmente, ela volta para você a cada um mês. No primeiro mês, tem que voltar ali com 15 dias para avaliar. Uhum. E daí, depois, só se queixa ou você costuma chamar? Não, eu chamo com 10 a 15 dias. Daí 3 meses pra gente repetir os exames de sangue, ver se tá tudo certinho. Isso se a gestação dela for tranquila, né? Se ela teve diabetes ou pressão alta, elas têm que voltar antes até. Tá. 3 meses e daí o próximo ano fazer a rotina ginecológica normal. Ai, Tati, muito legal. Muito obrigada. Obrigada, gostei demais de conversar contigo. Ai, foi tão rapidinho. Foi rápido. Aqui passa super rápido. A gente pensa, nossa, tá demorando. Não, quando você olha e fala, não, já tá chegando em 1 hora já de conversa, né? Mas a ideia é que a gente traga temas que a gente consiga esclarecer, trazer, esclarecer dúvidas, trazer informação. Sim. E deixar esse processo mais leve. Com certeza. Né? Tem coisa que a gente não tem como deixar mais leve, né? O bebê chorando ali à noite, a privação de sono, que pra mim, de todos os bichos papões que a gente tem, pra mim a privação de sono é o pior. Porque a amamentação eu e Daiane, tá? Eu e Daiane consigo resolver com um complemento, por exemplo. Que, inclusive, esse bebê vai dormir um pouquinho mais, porque aquele leite demora um pouco mais pra ser digerido, né? É mais denso, né? Então, eu escutava muito das pessoas falarem assim, Eda, à noite, na última mamada, dá uma mamadeira. E resolvia. Só que, menina, eu acordava. Eu, assim, demorei pra entrar nessa, né? Porque quando eu comecei, dava o peito e dava um complemento. Mas só que às vezes ele não quer, porque ele tá cheio, né? Já encheu a pancinha. Só que se ele dormia demais, o que acontecia? Acordava no outro dia, que eu não conseguia abraçar, né? Os braços de tão cheio. Então, de alguma forma, aquela amamentação também era boa pra mim, porque esvaziava o meu seio. E eu sentia, isso é super normal escutar, né? Que a gente tá amamentando, a gente sente aquelas fisgadas que você pensa, o que tá acontecendo? No hospital, a última vez com a Anne e com a Rafa, foi gritante pra mim. Muito diferente das primeiras vezes, né? O Emanuel, a gente não amamentei ele, então não lembro. Mas do João e da Maria, eu lembro que eu sentia tipo uma cócega por dentro. Era como se fizesse cócega. Mas da Anne e da Rafa, eu dando mamar, eu sentia aquele repuxar, né? Porque ele ajuda a contrair, né? Com certeza. É o mesmo hormônio, a ocitocina, que a gente toma, inclusive, no sorinho, na cesárea, para contrair o útero. O mesmo hormônio que faz o leite sair dos ductos mamários, contrai o útero. Então, quando você tá amamentando, ele contrai o útero, dessa sensação de repuxamento. Isso, mesmo. E era impressionante. Era uma sensação que eu ficava parada assim, tipo, ai meu Deus, que coisa esquisita. Porque você nunca sentiu aquilo, você não sabe identificar se não, acho que é isso mesmo. Não, é. E aí, às vezes, dava aquela repuxada e você percebia que o fluxo dava aquela, né? Por quê? Porque tá trabalhando tá mexendo. Né? Mas eu te agradeço, Tati. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acredito que vamos ter outros momentos pra gente poder conversar, ter um bate-papo. E assim, te desejar muitas alegrias nesse teu trabalho. Obrigada. Muitas bênçãos, que muitas vidas venham ao mundo através das tuas mãos. Ou com a tua presença ali, porque ele vai vir em algum, né? Sim, tem criança que vai vir. Mas que sejam sempre momentos muito alegres. Amém. Tá bom? Amém. Obrigada, Eda. E a vocês que nos acompanharam, né? Se inscrevam no canal Família Bivolt, @Família Bivolt no Instagram. E @Família Bivolt no YouTube, acompanhando o podcast. Encaminhe esse podcast para todas as mães que vocês conhecem que estão grávidas ou que querem engravidar, porque assim a gente já vai orientando desde já, né? Começando já. Já facilita a vida dessas mulheres. Com certeza. Né? Porque informação
é tudo. E agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, tá bom? E se quiserem deixar perguntas, comentários, deixem. A gente entrega pra Tati, a gente vai marcar ela lá no Insta. E se tiver alguma coisa, ela responde depois num outro momento, tá bem? Muito obrigada e até o próximo.